Fala galera, Lelo1603. Eu vou gravar um spot pra vocês que eu tive na minha sessão. E foi uma mão que foi bem padrão, flop turn. E river foi um pouco mais interessante, vamos dar uma olhada. Então, a gente abre do botão 50 blinds efetivos cobrindo. E a gente joga de c-bet baixo nesse board Ás 9-6 flush draw. Esse é um spot que a gente pode jogar de bet range. E a gente pode ter dois sizes de aposta. E mãos como segundo par geralmente vão ser utilizados no size baixo. Porque o que acontece quando a gente faz um size alto, a gente começa a atacar pares fracos e draws fracos. E a não ser que a gente precise de muita proteção, mãos como segundo par não estão interessados nisso. Então, quando a gente tem dois sizes, geralmente segundos pares vão para o size baixo, a não ser que você precise de muita proteção. E a gente enfrenta raise, a gente não vai a lugar nenhum com essa mão, obviamente, no flop. A gente enfrenta um bet turn, também não vamos a lugar nenhum. Então, flop turn a gente não tem uma decisão aqui contra a linha do vilão. A gente, inclusive, deveria continuar até com mãos mais fracas do que essa no turn, contra esse bet. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso range, enfrentando esse bet baixo no turn, a gente, obviamente, não folda nenhuma dama, que a gente tem, né? A gente não vai ter tanta, mas a gente não folda nenhuma dama. E terceiros pares, que seria o nosso 9x. Então, nosso 9x a gente poderia foldar alguns, mas quando a gente tem espada, quando a gente tem equidade adicional, a gente não folda nunca. A gente pode ver até alguns sem equidade adicional que pagam, né? 9-7 de copas, um pouco assim. E fora esse 9x também tem aqui, sei lá, 5-5 com espadas, 4-4 com espadas, né? Todas essas mãos a gente deveria pagar esse bet baixo, né? Essas mãos também, rei vala off com espadas, rei 10 off com uma carta de espadas, rei 8 off com uma carta de espadas que a gente floatou flop, a gente também deveria pagar esse bet baixo. E o que acontece river é que o vilão tem uma vantagem de range bem grande. Então o Big chega no river com 65% de vantagem de range nesse spot. Ele deu o check raise com range não tão grande, né, nesse flop. Aí ele apostou numa carta que conectou alguns dos bluffs dele. E river também melhorou alguns dos bluffs dele, né, nesse runout. Ou seja, esse é um runout que é acima da média pra ele, né, nessa linha. E aí por causa disso, ele deveria jogar de bet, tipo assim, bem agressivamente, né. Você vê que a estratégia dele nesse spot é apostar 90% das vezes. E quando ele checa, o range dele deveria ser top pair, basicamente. Vamos dar uma olhada aqui nos checks. Então o range dele de check deveria ser basicamente top pair quando ele checa. Tem alguns terceiros pares também, um pouquinho. Alguns dois pares. E até alguns flushes, né? A gente pode ver aqui que se a gente isolar os flushes, a gente tem alguns slow plays aqui, né? Ele deveria estar checando alguns flushes para não deixar os top pair sozinhos. E aí o que acontece é que contra esse vilão que vai estar construindo o range check da maneira perfeita, quando é checado pra gente, a gente pode apostar 34% das vezes. O tamanho de aposta mais utilizado é a win. Então a gente pode ver aqui que dentre os sizes disponíveis, o mais utilizado é a win. Então faz sentido, né? Porque quando o range check vai ser basicamente top pair, né? Assim, tipo, as mãos que a gente tá tentando fazer foldar é top pair, né? A gente não tá tentando fazer foldar um 9, tentando fazer foldar uma dama, né? Então o size vai ser bem polarizado. E se a gente pensar nas mãos que a gente chega nesse spot, a gente vai ter então esses pares fracos com espadas, esses rei vala com uma carta de espadas, e esses 9x sem espadas. Que a gente pagou lá, tipo, 10 e 9 sem espadas, que a gente pagou mais uma, né? Então essas são as mãos que a gente tem disponíveis pra blefar. A gente tem também, nosso range percebido é forte, né? A gente vai ter essas mãos aqui, né? Dois pares, trincas, straights, flushes. Né? Straight numa frequência um pouco menor, né? Do que os outros componentes. E aí os nossos bluffs a gente vai ter disponível o quê? Rei high, low pair e third pair. O que eu achei interessante nessa situação aqui é que essas mãos estão mais interessadas em blefar do que esses rei highs aqui, basicamente. Porque o valor de showdown de ambas é parecida, né? Contra o Ice. A gente tá perdendo do Ice, não importa. Porém, essas aqui, elas bloqueiam, sei lá, possíveis traps que o cara pode estar fazendo, né? Que ele pode ter no range. Bloqueia mais coisa que tá acontecendo em torno do board, vamos dizer assim. E duplica nossos valores também, né? Tipo, muitas vezes nosso valor aqui vai ser o quê? Vai ser tipo, sei lá, vala 10, Ás e 9, Ás e 8, 9 e 9, né? Mãos assim, 8 8, né? Que tinha uma carta de espadas que a gente chegou aqui. Então, essas mãos, elas vão acabar sendo blefadas muito mais do que um rei vala com espadas, do que um rei 10 com espadas. Isso eu achei bem interessante. Então,
Essas mãos aqui, elas não têm blockers tão boas, né? Apesar delas também não terem valor de showdown, é, a gente, meio que por uma questão de, assim, do que a gente bloqueia, né? Elas simplesmente não estão interagindo tão bem com o range do vilão, assim, vamos dizer assim. A gente não tá bloqueando mãos que vai pagar, tal, e nem desbloqueando uma proporção grande do range de fold dele. Então, essas mãos vão ser bem mais utilizadas e isso eu achei interessante. E aí quando a gente vai ao win no River, a gente tá apostando 167% para ganhar 267%. E aí isso faz com que o vilão só possa foldar 62% das vezes. Esse seria o MDF dele. E aí a gente pode ver que o robô ele folda exatamente 62% das vezes, né? Então contra o robô a gente é indiferente em blefar esse Vala 9 que a gente chegou no River, né? Porém contra o Field pode ser que a gente encontre overfold em algumas situações, né? Então principalmente se o cara for mais agressivo, assim, tem muita chance da gente ver overfold nesse spot, porque os dois pares mais, os flushes, essas paradas assim, tendem a jogar check raise e bet bet. E esse range de check raise e bet check tende a ser, tipo, muito quebrado. Então, pensar em atacar faz sentido. E o único motivo pra gente achar um blefe com uma mão como esse Vala 9 aqui, 10 e 9, é pensar no nosso range percebido. É entender que, tipo, pô, o range do cara é restrito, então o nosso valor de showdown não é muito grande. E o nosso range percebido assim, a gente tem o que representar, ele é bem forte, né? Então é isso. Então, esse foi o spot. A gente acabou jogando de call turn, o vilão checou pra gente. A gente acabou jogando de all-in. E ele foldou. Então, é isso. Esse é o spot do dia. Falou!